Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre bruxaria e algumas pessoas, né, ficaram incomodadas porque elas falam que Wicca é uma coisa, que magia é outra, que Reiki é outra coisa, espiritismo é outra coisa, como se eu tivesse misturando tudo de uma forma errada. Só que eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre fontes espirituais. E quando a gente desvenda aí esse mundo espiritual, nós vamos ter duas fontes. Ou é de Deus, ou é do diabo, ou é da luz, ou é das trevas. Então, não importa a prática, com quem você está falando, o que está por trás de tudo isso. E eu vou dar uma dica hoje de um livro que me ajudou muito na minha conversão. Bom, quando eu fui para Jesus, eu fui porque eu precisava de um socorro. Eu fui de uma forma assim urgente, só que quando eu cheguei em casa, eu já percebi que tudo estava muito estranho. Eu já recebi uma ameaça da médium que cuidava de mim, dizendo que não podia dar as costas pro Exu lá. E aí eu sentia muita opressão, muitas vozes dizendo que ia me matar, que ia acabar comigo, e eu sentia muito medo. Acho que eu nunca senti tanto medo na minha vida. Sentia calafrio, assim, era horrível. E eu senti que algo não estava legal. E eu pensei, se aquilo onde eu estava era bom, por que eu não posso mudar? Eu não entendia as coisas. A gente leva um tempo, né, pra aprender, pra ir pra igreja, a gente leva um tempo. Então eu fiquei aí uns 3 meses apanhando espiritualmente, vamos dizer assim. E eu precisava, mesmo indo na igreja, mesmo mergulhando na Bíblia, que a Bíblia é a nossa fonte segura, que eu precisava de uma resposta sobre tudo aquilo que eu vivi. Porque eu tinha pra mim que o que eu vivi foi real. Eu sentia energia, eu ouvia vozes, eu conversava com demônios, eu ouvia a instrução deles, eu sentia a minha mãe, que já morreu. Como é que explica tudo isso? Eu queria uma explicação. Falaram pra mim, tudo isso é demônios, mas eu queria uma explicação, sabe? Deus me fez assim e Deus me conhece. Então, eu precisava de uma explicação mais palpável, sabe? E eu recebi a indicação desse livro, que Ele Veio para Libertar os Cativos. É um livro que não é qualquer um que consegue ler. É um livro que ele já até avisa na página inicial que você precisa orar, que você pode sentir sonolência, porque o diabo não quer que você descubra o que ele faz, ele não quer que você descubra as coisas. Então, ele também faz isso com a Bíblia, impede as pessoas de lerem, de se aproximarem de Deus, ele faz, né? Só que esse livro, pra mim, ele foi assim, fundamental, porque ele me explicou tudo, todas as respostas que estavam faltando, respostas sobre o que acontecia no mundo espiritual, ele me respondeu. Então esse livro ele fala sobre uma cristã que é médica e que ela ajuda na conversão de uma satanista. Aí você fala assim, mas eu não sou satanista. Mas mexe com o mundo espiritual, é tudo a mesma coisa, tá? Só muda os nomes, o jeito que você vai fazer, mas é tudo a mesma coisa. E é muito interessante, porque fala sobre as batalhas espirituais, tem muita ilustração de como que funciona a incorporação. Eu ia lendo e eu ia identificando com a Umbanda, com as coisas que eu aprendia na Wicca, na magia. E aí eu falei assim, é isso, é desse jeito. E uma parte muito interessante também é porque essa médica trabalha na UTI e mostra a guerra espiritual que existe dentro das UTIs, né? Que são os demônios fazendo ali de tudo para que as pessoas possam morrer logo. Então, assim, é engraçado isso, né? Porque se a gente olhar para uma UTI, a gente vai ter vários profissionais da saúde lutando por aquelas vidas, mas se a gente pudesse ver o mundo espiritual, a gente veria que existem demônios ali lutando para que as pessoas possam morrer logo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Lá em Efésios 6:12 diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o que está em jogo nesse mundo é a nossa alma, que ela é eterna. E ou ela vai
para o céu ou ela vai para o inferno. A Bíblia é muito clara com relação a isso. E é por isso que Jesus veio, para que almas pudessem ser resgatadas, né, para que a gente recebesse a verdadeira vida. Então é isso. Eu recomendo esse livro para todo mundo que está aí no mundo do ocultismo, que está se convertendo, que quer se converter, mas tem dúvidas. E mesmo que você não queira se converter, eu acho que você deve ler, porque Deus pode alcançar a sua vida te libertando desse cativeiro espiritual, né? Por isso que o livro chama Ele Veio para Libertar os Cativos. Ele quem? Jesus. E se você lê, escreve aqui nos comentários, me conta como é que foi, se você já leu, se você teve dificuldade. Eu tive dificuldade, eu ficava tonta, eu ficava meio que assim passando mal, mas eu li. Como eu tinha muita vontade de querer descobrir logo tudo o que estava acontecendo, eu acho que eu li em 1 dia ou 2 dias, eu li muito rápido. Até preciso ler de novo. E quem quiser, eu posso mandar ele por e-mail, coloco o e-mail. Eu tenho ele em PDF, mas eu acho que você pode achar na internet. Então, assim, eu super recomendo. Só que, assim, a Bíblia é a nossa rocha, é onde a gente deve firmar a nossa fé. Então, é só um complemento, tá? Sobre o mundo espiritual, batalha espiritual, o que acontece, tá bom? Mas, assim, procura uma igreja séria, com ensino sério. A gente só cresce lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, com bons pastores, comunhão com irmãos. É assim que a gente cresce, buscando Deus todos os dias. Bom, é isso. Eu espero que muitas pessoas sejam resgatadas, tá? E que você consiga ler esse livro. Pede para Deus te ajudar, para Deus se revelar para você e te ajudar a se libertar de todas essas trevas, que se você não está em Jesus, você está em trevas, mas para Deus nada é impossível. Que Deus te abençoe.